Você sabe analisar um banco? Porque quando a gente vê outras empresas, nós procuramos lucros consistentes, margens boas, endividamento controlado, mas como fazer isso em um banco? Como é que eu vou analisar a relação dívida sobre o patrimônio, sendo que os bancos não têm dívida? Uma das maiores dificuldades de quem está analisando empresas é justamente analisar um banco. Só que isso acaba hoje, porque no vídeo de hoje você vai sair daqui sabendo. Então, se você curtiu a ideia deste vídeo, já vai aqui embaixo instalando o seu like e apertando no botão de se inscrever, porque eu tenho certeza absoluta que você vai amar o vídeo de hoje. E aí, tudo bem com você? Eu sou o Robson Correia, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Sou investidor em ações e em fundos imobiliários, autor de um livro e de um curso, e chega de enrolação, bora direto pro conteúdo. Pensa que agora você é um banco, Holder Banking SA, e você tem um patrimônio inicial de 100 mil reais. Então, desses 100 mil reais, você pode emprestar 100 mil reais. Você é um banco que trabalha com 0% de alavancagem. Então, todo o volume de empréstimos que você vai realizar é suportado pelo seu próprio patrimônio. Só que os grandes bancos não trabalham desta forma, eles trabalham alavancados. E por que eles fazem isso? Porque quando eles tomam capital de terceiros emprestado, os retornos são maiores. Calma que eu vou explicar direitinho para você. Os bancos tomam dinheiro emprestado. Quando você deposita o seu dinheiro na poupança, por exemplo, você está emprestando o seu dinheiro para o banco. CDB, Certificado de Depósito Bancário, é outra modalidade de empréstimo aos bancos. Também temos outras inúmeras formas de empréstimos que eu não vou detalhar todos aqui, só que uma coisa você precisa saber disso tudo. Basicamente, o banco ganha no spread. O que é spread, Rob? Vou explicar agora. Spread nada mais é que o custo de captação desse dinheiro e o quanto que o banco consegue emprestar para outras pessoas. Então, em simples palavras, o banco é um intermediador e ele ganha justamente nesta diferença, quanto que ele paga para as pessoas que deixaram o dinheiro lá emprestado para ele e o quanto que ele ganha justamente emprestando esse dinheiro para outras pessoas. Tem um ditado muito popular que diz que o melhor negócio do mundo é um banco bem gerido e o segundo melhor negócio do mundo é um banco mal gerido. Tudo bem que a essência dessa frase é para mostrar que bancos podem ser grandes negócios, mas não pense que banco é um negócio que não pode dar errado. Pelo contrário, inúmeros bancos na história da humanidade já quebraram. E, Rob, então me conta como é que faz para um banco ter prejuízo? Presta bem atenção agora, porque se você não acompanhar a próxima explicação, você não vai entender mais nada do vídeo. O banco perde dinheiro com inadimplência e tem um termo técnico que eles utilizam nos balanços de banco que é PDD, Provisão para Devedores Duvidosos. Eu vou explicar agora detalhadamente para você como que funciona o PDD. Mas antes de eu explicar o PDD, algumas pessoas falam como que o banco pode quebrar. Eu vou mostrar agora para você o perigo da alavancagem. A alavancagem, assim como no mercado de capitais, quando você investe, pode ser muito bom para potencializar os seus resultados, mas também tem o lado negativo, que potencializa os seus prejuízos. Então, volta no exemplo do Holder Banking SA. Digamos que o Holder Banking SA tem uma alavancagem de 5 vezes, ou seja, lembra que você começou com 100 mil reais iniciais de patrimônio seu e você tem 400 mil reais captados de terceiros. Isso significa que você pode emprestar aí no mercado 500 mil reais, ou seja, a sua alavancagem é de 5 vezes. Então você tem à disposição
R$ 500 mil de carteira de crédito para você emprestar para as pessoas, sendo que 100 mil são seus e 400 mil de terceiros. Se esta carteira de R$ 500 mil se deteriorar, ou seja, existir muita inadimplência, digamos que ela caia 30% e de 500 mil esta carteira agora é de apenas R$ 350 mil. O que acontece com o seu patrimônio? Acontece, nesse caso que eu acabei de mencionar, que o patrimônio do Holder Banking SA vai estar negativo em menos 50 mil. Aí o banco quebra. Olha só como a alavancagem pode ser tanto para o bem quanto para o mal. E este caso que eu acabei de falar é um caso hipotético, simplista, mas é a essência da quebra de muitos bancos ao redor do planeta. Vou explicar um pouquinho mais agora o PDD, a provisão para devedores duvidosos. Bora lá! Então essa provisão ela serve para cobrir uma eventual inadimplência dos clientes que emprestaram dinheiro. A ideia é justamente proteger o banco em caso do não pagamento de alguns empréstimos. A provisão para devedores duvidosos é lançado no demonstrativo de resultados como despesa, só que ela não é uma despesa com efeito caixa, digamos assim. Como o próprio nome diz, é uma provisão. Pode acontecer, mas é lançado já como uma despesa. O Banco Central fica de olho nessas instituições financeiras e ele obriga elas a estabelecerem um rating. Então as instituições financeiras precisam classificar os créditos de AA, que é a maior qualidade de crédito, até o H, que é a pior qualidade de crédito possível dentro de uma instituição financeira. Eu vou mostrar para vocês agora esta tabela e também um gráfico muito interessante, mas antes eu só quero fazer uma pequena explicação. No momento que um cliente faz a contratação de empréstimo, já está estabelecido em qual classificação ele vai entrar. Então você, um investidor raiz nato que nunca atrasou uma conta na vida, tem um score elevado e você vai até o banco fazer um empréstimo. Bom, quando você assina este empréstimo, você vai ter um rating, uma classificação de risco para aquele empréstimo. Você nunca atrasou uma conta na sua vida, então o seu padrão é bem elevado, provavelmente seja um B, seja um C, porque você tem uma capacidade de renda muito alta, nunca atrasou conta, etc, etc. Só que não significa que esse crédito não vá eventualmente sofrer uma inadimplência. Se você simplesmente não pagar, mesmo que o seu score seja muito bom, o banco vai ter que contemplar aquilo ali como uma perda. É claro que uma pessoa que tem um histórico muito bom provavelmente vai manter esse histórico, mas não significa que é 100% garantido que um empréstimo para uma pessoa AA ou B vá ter 100% de pagamentos. Olha só então esse conteúdo que eu estou colocando na tela para você neste exato momento. Essa daqui é a tabelinha oficial do Banco Central Brasileiro. Então, à nossa esquerda, o risco do empréstimo na classificação, igual eu falei, AA é o melhor, que você tem que fazer uma provisão de 0%, e vai descendo até H, em que a provisão é de 100%. Bom, eu vou explicar um pouquinho melhor agora neste segundo slide. Olha só que bacana. Então ali em cima você tem o que? O número de dias e atraso. Quando a pessoa faz empréstimo, eles segmentam os atrasos em até 15 dias, em até 30 dias, em até 60 dias e assim por diante. E consequentemente você tem uma provisão estimada para perdas daquele empréstimo, tá bom? Então, ali embaixo tá pequenininho, mas eu vou ler para você dois pontos bem importantes. A nota AA é concedida aos contratos de empréstimo dos clientes que nunca atrasaram uma parcela e é opcional. Inclusive, várias instituições financeiras não utilizam, tá?
Segundo ponto bem importante deste gráfico é operações que permanecem por 6 meses com a nota H, ou seja, a pior, podem ser automaticamente transferidas para lucros e perdas. É quando o banco definitivamente desiste e já dá como garantido que perdeu aquela grana naquele empréstimo. Antes que você entre em desespero, lembre-se que a maior parte dos empréstimos possui o quê? Garantias. E olha que coisa fundamental. Quando os bancos fazem a provisão para devedores duvidosos, a garantia não entra. Então, vamos para um exemplo prático aqui. O seu banco, o Holder Banking SA, emprestou 50 mil reais para alguém e como garantia tinha um terreno. E o cara, ele simplesmente não pagou esse empréstimo. Já se passaram mais de 6 meses e nada do cara pagar. E aí, obviamente que você vai ter uma baixa de 50 mil reais. Só que este empréstimo tem garantia. E esta garantia você vai acionar, ou seja, você vai executar esse devedor na justiça e a justiça vai atrás desse bem que estava em garantia, você recupera esse bem, leva a leilão e só para facilitar aqui, a gente sabe que no leilão os valores são bem abaixo, mas alguém no leilão arrematou esse imóvel por 50 mil reais. Você lembra que você já tinha dado a baixa lá que perdeu 50 mil reais, né? Só que quando alguém arremata esse imóvel no leilão, você volta a receber os 50 mil. E aqui acontece a chamada reversão. E aí você percebeu, né? Este caso, ele acontece aos milhões nos bancos brasileiros. A pessoa faz empréstimo, não paga, e aí o banco vai atrás da garantia, só que até recuperar a garantia tem uma baixa contábil e essa baixa é negativa, e quando tem a reversão entra positivo. Isso daí traz volatilidade aos resultados bancários. E é por isso que os bancos gostam tanto de renegociar as dívidas, fazer a rolagem das dívidas, justamente para evitar tanta volatilidade nos seus balanços. É claro que isso também não é a casa da mãe Joana, o Banco Central está em cima disso também, ele sabe que acontece renegociação de contratos e também as empresas de auditoria estão em cima desses bancos, caso contrário elas não vão assinar o balanço deles ao final dos trimestres. Mas é importante você saber que os bancos fazem de tudo para minimizar essa volatilidade que eu acabei de explicar para vocês através de renegociação. Então, para trazer um exemplo prático para vocês, eu vou colocar agora na tela o PDD do Banco Itaú. Olha só. Então aqui vocês estão vendo a provisão para créditos de liquidação duvidosa do Banco Itaú. E essas 3 corzinhas são o varejo, que é o tradicional. O varejo, quando você anda na rua e vê essas agências do Banco Itaú, isso é o varejo, tá? Aí temos o atacado e a América Latina. Não precisa aqui entrar em tantos detalhes assim, mas eu quero que você preste mais atenção na linha em laranja, que é justamente o percentual das despesas com o PDD em comparação ao tamanho da carteira. E ao final de 2018, este percentual era de 2,9%, sendo que no auge da crise brasileira chegou a 5,8%. Você vê como quando o país enfrenta uma crise econômica e financeira, os bancos têm uma elevação nos níveis de PDD em relação à sua carteira de crédito. Falou em banco, tem que falar de índice Basileia. Índice Basileia nada mais é que a relação entre o capital do banco e o capital de terceiros que está exposto a risco. Vamos para um exemplo prático. Um banco que tem índice de Basileia de 20% significa de cada 100 reais emprestados, 20 reais são de propriedade do banco. E o Banco Central, ele impõe um limite mínimo que você tem que ter de índice Basileia, que é 11%.
Outro índice muito importante, às vezes nem é mencionado por aí, é o índice de imobilização. E eu vou explicar com um exemplo também. Um banco que tem um índice de imobilização de 30% significa que para cada R$ 100 de patrimônio, R$ 30 estão em ativos sem liquidez, como por exemplo imóveis. E quanto mais imobilizado, não é muito bom para o banco, e eu vou explicar para você o porquê. Quanto menor o índice de imobilização, mais fácil para o banco honrar os seus compromissos, e é por isso que o Banco Central também estabelece um teto máximo de 50% do índice de imobilização, tá? Vou mostrar agora na telinha para você o histórico do Basileia do Banco Itaú. Olha só que legal, vocês estão vendo aqui na telinha. Então, este daí é o Basileia do Banco Itaú. Vocês conseguem perceber que o Itaú, além de respeitar o capital mínimo exigido pelo Banco Central, tem uma meta própria que faz com que o seu índice Basileia seja maior que o mínimo regulatório. Emprestar dinheiro não é uma tarefa sem riscos. Vocês acabaram de perceber que existem muitos riscos inerentes na hora de você conceder crédito. E os bancos brasileiros, eles estão, além de acostumados com esse risco inerente do negócio, também acostumados às inúmeras crises econômicas que o Brasil vira e mexe enfrenta. E toda vez que nós temos crises econômicas no Brasil, aumenta o nível de inadimplência e, consequentemente, os bancos abrem mais ainda os seus olhos. E por que eu estou falando isso? Porque os bancos brasileiros resolveram começar a diversificar os serviços oferecidos. Para você entender melhor, eu vou trazer agora o exemplo do Banco Bradesco. Se liga aqui na tela. Olha só que interessante isso daqui que vocês estão vendo. Em vermelho, a participação das atividades de seguros dentro do resultado do Banco Bradesco. E em 2018 ela foi de 30%. Então, olha como é uma participação muito importante, não relacionado a empréstimos bancários, que o Bradesco tem, tá? Aqui no próximo slide é isso um pouco mais segmentado. Ainda estamos falando do Banco Bradesco. No slide acima, o resultado das operações de seguros, previdência e títulos de capitalização, e abaixo as receitas de prestação de serviços. Só para trazer alguns exemplos, eu até mencionei ali, seguros, por exemplo. O Bradesco tem seguros na área de saúde, vida, automóvel e assim por diante. E em relação a serviços, você fala assim, Rob, o que seriam receitas de prestação de serviços se não empréstimos bancários? E eu respondo para você. São, por exemplo, as taxas que eles têm com contas correntes, seja de pessoa física ou de pessoa jurídica. Consórcios é um tipo de serviço também. Custódia de ativos, o Bradesco faz custódia de ativos. Corretagens e assim por diante. Inúmeros outros serviços não relacionados diretamente à concessão de crédito. E olha, não é só o Bradesco não, tá? O Banco Itaú também. Olha só o conteúdo que eu estou mostrando para você aqui na tela. Em 2012, o Banco Itaú decidiu que ia fazer uma revisão no modelo de negócio para focar mais em serviços. Justamente para, olha só, tá aqui no slide, diminuir a volatilidade dos resultados em relação aos ciclos econômicos. Então, tanto o Bradesco quanto o Itaú começaram a focar mais em serviços. E este gráfico que vocês estão vendo agora é o crescimento da receita de serviços dentro do Banco Itaú de 2012 até 2018. Um crescimento de nada mais, nada menos que 94% da receita com serviços. Então, os bancos brasileiros já não são apenas concessão de crédito. Pelo contrário, eles estão focando muito em serviços que não estão diretamente relacionados ao empréstimo de dinheiro. Então, quando você for analisar um banco, principalmente esses grandes bancos brasileiros, você vai ter que analisar não só a questão da concessão do crédito, mas também os outros negócios dentro do banco que passaram a ser serviços, como, por exemplo, esses que eu acabei de mencionar para você. Então, quando você vai estudar um banco, você tem que aprender a analisar uma série de negócios para poder analisar um banco por completo. E aqui eu quero deixar um recadinho para você.
Se você quer aprender a analisar mais sobre negócios e entender muito mais sobre as ações que são negociadas na bolsa, eu convido você a conhecer o meu curso, que as vagas para a segunda turma já estão abertas. E olha, tem poucas coisas que me deixam emocionado e uma delas foi o feedback dos alunos da primeira turma. Realmente foi algo muito legal e me deixou muito feliz de ver o impacto que o meu trabalho teve na vida de várias pessoas que estão começando a jornada dos investimentos. Então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre o curso, simplesmente basta você mandar um direct no meu Instagram com o seu e-mail e lá eu vou mandar todas as informações que você precisa saber, inclusive a garantia incondicional de devolução do seu dinheiro caso o curso não tenha te agradado ou não tenha ajudado você a se tornar um investidor melhor. Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas as vagas são limitadas e as inscrições vão até dia 6/7 de 2019. Como já é praxe aqui, eu vou deixar também 2 playlists com conteúdo 100% gratuito para você e eu vejo você no nosso próximo encontro. Um forte abraço e até a próxima!